querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Então, você aí de casa está assistindo a TV Araxá Educa? Muito bem, continue sintonizado aqui com a gente. Eu, professora Fabiana, vou continuar trabalhando com vocês com a nossa matemática. E o que a gente tem hoje aqui, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os números naturais e as operações. Isto mesmo, vamos estudar o conjunto dos números naturais. Eu trouxe aqui para vocês este conjunto que é representado pela letra N. Mas geralmente a letra N ela não é tão simples, né? Assim, uma simples letra N maiúscula. Ela tem esse desenho a mais. E quais são os numerais que fazem parte do conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Reticências porque é um conjunto infinito, não é mesmo? Se a gente pegar 1493, é natural? Sim. Né? 10.797 é natural? Sim. Agora, se a gente pegar 4,2, 4 inteiros e 2 décimos, é natural? Não, não, não. Ok? Números naturais, então, formados por aqueles 10 símbolos que a gente chama de algarismos. Vamos entender mais essas relações dos números naturais. Vamos começar com as operações. Muito bem, operação de adição e subtração, duas das nossas elementares. Vocês devem se lembrar que, quando eu estou somando números naturais, eu devo posicionar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. E assim sucessivamente. Eu também posso me recordar que, ao somar, por exemplo, 235 mais 124 e obter 359, cada um desses numerais, eles recebem um nome dentro da adição. Então, nós temos a primeira parcela, a segunda parcela e o resultado que se chama soma ou total, certo? Sabemos também que podemos somar muitas parcelas. Aqui neste exemplo nós temos duas, mas nós podemos somar muitas parcelas. Nós temos também a subtração. E se então a gente estiver fazendo a diferença, a subtração de 235 por 124, resultando em 111. Qual é o nome? Quais são os nomes dos termos da subtração? Nós temos o número do qual está sendo subtraído, ele se chama minuendo. O valor que está sendo retirado, que está sendo subtraído, ele se chama subtraindo. E o resultado da nossa subtração é como? Qual é o nome? Resto ou diferença. Ok? Tudo tranquilo aí em relação a esses termos da adição e da subtração? Então vamos continuar. Trouxe também das outras duas operações, multiplicação e divisão. Vamos ver aqui. Na multiplicação, que nós sabemos, né, que ela é uma extensão da adição, ela é uma maneira da gente fazer adição de parcelas iguais, como eu trouxe aqui para vocês, 12 mais 12 mais 12, ou 3 vezes 12. Eu tenho aqui os números que foram multiplicados um pelo outro, eles são chamados de fatores. Muito bem, então eu tenho um fator 12 que foi multiplicado pelo fator 3. E o resultado da multiplicação, que é chamada de produto. Não é verdade? Ótimo. Vamos agora para a divisão. A divisão também tem os seus termos. Vamos aqui na divisão de 37 por 12. Este número que está sendo dividido, ele é o dividendo. Pelo qual ele está sendo dividido, em quantas partes ele está sendo dividido, é o divisor. O 12 é o divisor. O resultado da nossa divisão se chama quociente. E aquele valor que fica lá no finalzinho da nossa operação é o resto. Nós sabemos que o resto pode ser 0, quando a divisão é exata, mas o nosso resto também, né, pode ser outro valor, desde que... excelente! Desde que este resto
não seja maior do que o divisor. Jamais pode ser igual ou maior do que o nosso divisor. Ok? Mas a gente vai falar mais sobre isso futuramente. Trouxe aqui para vocês agora os múltiplos de números naturais. Nós estamos falando de multiplicação e divisão, então nós vamos retomar múltiplos de números naturais. Você aí de casa sabe o que é múltiplo? Ah, Fabiana, tem a ver com multiplicação, né? A palavra múltiplo. Muito bem. Então vamos aqui. Quando um número é múltiplo do outro? Será? Pensa aí você de casa. O 40 é múltiplo de quem? É múltiplo do 4? Muito bem. É múltiplo do 5? Também. É múltiplo do 9? Será que é múltiplo do 9? Claro que não. Então, quando que um número é múltiplo do outro? Quando ele é um valor, né? A gente fala quando ele é um produto daquele fator. Então, você tem, se 4 vezes 10 dá 40, esses fatores 4 e 10 são, né, divisíveis pelo 40 e o 40 é múltiplo do 4 e do 10. Ele é o fator dessa multiplicação. Ele faz parte daquela tabuada. Aqui eu vou mostrar para vocês como encontrar os múltiplos. É bem simples. Vou colocar aqui para vocês na tela. Suponhamos que a gente queira saber os múltiplos, que é representado pela letra M maiúscula, os múltiplos do 8. Como é que eu descubro os múltiplos do 8? Bem simples. Eu faço a tabuada do 8. Exato, eu vou multiplicando 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E assim infinitamente. Por quê? Porque múltiplo é um conjunto infinito. Eu posso multiplicar o 8 por tantos outros fatores, não é mesmo? E o resultado ou produto desta multiplicação é um múltiplo daquele valor, no caso aqui do 8 que eu exemplifiquei. Compreenderam? Entenderam o que é múltiplo? Ah, excelente! Então agora eu posso falar com vocês de divisores. A gente falou de múltiplo e agora a gente vai falar de divisores de números naturais. Divisores têm a ver com o quê? Com divisão. Excelente. Vamos aqui. Um número natural não nulo, A, é divisor de outro número natural, B, quando a divisão de B por A é exata. Então, vamos dizer o seguinte. Se um número é divisível pelo outro, significa que este outro é divisor daquele primeiro. Vamos entender isto com exemplos? Fica mais fácil para a gente, não fica? Vejam aqui, vamos pegar os 56 e vamos dividir por 7. Peguei um número pequeno, mas vocês vão compreender o conceito de divisores, ok? Vejam bem. 56 dividido por 7, nós sabemos que é 8. 8 vezes 7, 56. O 56 dividiu por 7? Sim. O 56 divide por 8? Sim. Ah, então o que eu posso dizer? Nós podemos concluir que quem faz parte dos divisores dos 56? Nós já sabemos 2 desses elementos. Nós sabemos que tanto o 7 quanto o 8 são divisores dos 56. Mas será que o 56 só divide por 7 e por 8? Quem aí de casa se lembra dos critérios de divisibilidade? O 56 é par. Então, ele divide por quem? Exatamente, por 2. O 56 faz parte de outra tabuada? Muito bem.
Quando a gente quer encontrar os divisores de um número, a gente precisa dividir este número pelos valores. Por alguns divisores aqui, nós vamos descobrir se a divisão for exata, é porque o número é divisor daquele número natural que a gente está colocando, ok? Mas desta forma fica um pouco mais complicado a gente descobrir todos os divisores do 56. E nós podemos utilizar a fatoração prima, que vai facilitar a gente encontrar todos os divisores. Lembrando que os divisores é um conjunto finito. Todo número divide por 1 e por ele mesmo é o último numeral, ok? Desse conjunto de divisores. Seguindo aqui, agora a gente vai então ver o que são números primos e números compostos. Eu falei para vocês de fatoração prima, então nós temos que saber o que são números primos e compostos. Números primos, quem são eles? São aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Esses são chamados de números primos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. O 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13... Lembrando que o único par primo que nós temos é o 2, ok? E quem são os números compostos? São aqueles que não são primos, são aqueles que possuem mais de dois divisores distintos. Nós temos 4, 6, 8, 9, 10, 15, infinito também esse conjunto de números compostos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui agora fazer a decomposição em fatores primos. Nós vamos escrever o numeral utilizando fatores primos. Eu trouxe como exemplo 120. Aí você pensa, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7. E a gente pensa, o 120, ele divide por qual primo? O 120 divide por 2, que é o primeiro primo. Então, eu coloco o 2 aqui e vou fazer essa divisão. 120 dividido por 2, 60. E o 60 continua dividindo pelo primo 2? Enquanto for possível dividir pelo mesmo primo, a gente continua. Divide também por 2, 60 dividido por 2, 30. Que divide também por 2, que dá 15, eu vou pondo os resultados aqui do lado da esquerda e os fatores primos do lado da direita. 15 divide por 2? Não, mas 15 divide pelo próximo primo, que é o 3. Então, 15 dividido por 3, assim eu tenho 5. E 5 agora divide por qual primo? Divide por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando a gente chega aqui no resultado 1, significa que nós encerramos a fatoração prima daquele numeral. Assim, eu posso dizer que 120 é o mesmo que 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Podemos fazer também com qualquer outro numeral. Eu trouxe 300 para a gente fazer. Vou fazer aqui mais rapidinho, você vai analisando, hein? Olha. Por 2, 150, por 2, 75, por 3, que dá 25, agora por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Fui fazendo essa divisão utilizando aqui os fatores primos, ok? Utilizei na ordem crescente, 2, 3 e 5, mas a gente não tem essa obrigatoriedade. Você poderia começar pelo 5 se você quisesse, que você vai continuar resolvendo de forma correta, tá bom? Vamos aqui agora para a gente, falando em divisor, né? Falando em divisor primo, a gente vai encontrar o máximo divisor comum, que é chamado de MDC. Quais são os divisores, por exemplo, do 30 por 36? Por quem que o 36 divide? Ele divide por 1, por 2, por 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Por quem que o 60 divide? Aqui eu coloquei todos os divisores do 60. Agora, eu quero encontrar o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum pertencente a quem? Ao 36 e ao 60 ao mesmo tempo. Eles têm divisores comuns, o 1, o 2, o 3, não é mesmo?
Eles têm divisores comuns, mas qual é o maior? Qual que é o máximo? Assim, a gente então, depois de descobrir todos os divisores comuns, a gente descobre que o MDC entre eles é o 12, que o maior divisor comum entre eles é o 12. A gente pode fazer essa descoberta de maior divisor comum de outra maneira, não elencando todos os divisores de um número. Nós podemos usar a fatoração prima. Então, se eu fatorar o 36 e o 60 separadamente, eu consigo descobrir qual é o MDC de 36 e 60. Vou mostrar para vocês. Vou fazer a fatoração prima aqui do 36. Dividido por 2 dá 18, dividido por 2 que dá 9, dividido por 3 que dá 3, dividido por 3 que dá 1. Fechamos, vou fazer do 60. 60 dividido por 2 que dá 30, dividido por 2 que dá 15, dividido por 3 que dá 5 e dividido por 5 que dá 1, certo? Fiz a fatoração prima e agora eu vou analisar quais os fatores que eles têm em comum. Eles têm este 2 em comum? Sim, todos os dois têm um 2, então eu registro. Eles têm mais um 2 em comum? Sim, eles têm mais um fator 2 em comum. Eles têm um 3 em comum? Sim, um 3 sim. Outro 3? Não. O 5? Não. Então, quais são os fatores comuns que tem o 36 e o 60? 2, 2 e 3. Basta agora eu multiplicar. E assim eu vou encontrar o MDC entre 36 e 60 sem descobrir todos os divisores do 36 e do 60. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse é o MDC de 36 e 60. Ok? Continuando, eu trouxe também o mínimo múltiplo comum. Como a gente pode encontrar o máximo maior, a gente pode encontrar o menor múltiplo comum, certo? E como a gente faz isso? A gente pode fazer da seguinte maneira. Trouxe aqui o MMC de 12, 15 e 20. Eu posso encontrar os múltiplos do 12. É claro que não todos, porque múltiplo é um conjunto infinito. Então, eu fiz aqui, fui multiplicando o 12 por 0, por 1, por 2, até chegar ali no 84. Posso encontrar os múltiplos do 15. De 15 em 15, fiz a mesma sequência. Coloquei também os múltiplos do 20, fui fazendo a sequência de 20 em 20. Agora, a gente analisa quais são os múltiplos comuns. Se a gente observar, ele tem o 0 e depois o menor número que repete nos 3 é quem? É o 60. Então, quem que é o menor múltiplo comum do 15, do 12 e do 20? É o 60. Mas desta forma é bem complexa, não é mesmo? É difícil, é demorada. Tem uma maneira diferente da gente encontrar o menor múltiplo comum, o MMC, desses valores? Sim, e eu vou apresentar para vocês, utilizando a fatoração prima. Por isso, a gente saber quais são os primos é muito importante. Eu vou fatorar, só que agora, diferente do MDC, a gente vai fatorar junto. O MDC a gente fatorava separado para facilitar. O MMC a gente fatora junto. Muito bem, a gente vai procurar quais são os primos. 2. Tem alguém aqui que divide por 2? Tem. Eu vou colocar o 2 aqui e vou fazer 12 dividido por 2, 6. O 15 não dá, eu mantenho. O 20 dividido por 2, 10. Ainda divide por 2? Sim, então eu coloco o 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá, eu mantenho. E 10 dividido por 2, 5. E agora, posso colocar 2? Não. Vou colocar quem? O 3. 3 dividido por 3, 1. O 15 dividido por 3, 5. E o 5 não divide por 3, desculpa. Então, continua sendo 5. E agora, qual que é o próximo primo? É o 5. Então, vamos fazer. 1 aqui já está pronto. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Chegamos em 1, terminamos.
E fazemos o que com esses fatores? Multiplicamos. E assim vamos encontrar o MMC destes três valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Descobrimos que o MMC de 12, 15 e 20 é o 60. Entenderam? Compreenderam como se encontra o MMC e o MDC dos algarismos, dos numerais? Continuando, eu quero propor um desafio para vocês. Topa aí um desafio para relaxar? Acredito que vocês gostem dessas nossas atividades assim como eu. Eu trouxe aqui um desafio. Vejam bem, o hambúrguer tem o valor 7. A Coca aqui, a bebida, refrigerante, né? Ele é igual a 5 mais o hambúrguer. O hambúrguer é igual a 1 mais 3 embalagens de batatinha. E o hambúrguer mais o refrigerante, a bebida mais a batata, valerá quanto? Fazendo essa soma. E aí, você consegue descobrir? Bem simples, né? A gente substituindo alguns valores, a gente consegue descobrir. Vamos lá então. Vejam bem, se o refrigerante, a bebida, é 5 mais o hambúrguer, e o hambúrguer vale quanto? Excelente, pessoal de casa. Vale 7. Então, a bebida vale quanto? Vale a soma, né? A bebida vai valer 12. Excelente. Vamos descobrir a batatinha? Vamos lá, vamos para o próximo. Vejam bem, deste lado aqui eu tenho o hambúrguer que vale 7. O sanduíche aqui vale 7. A gente sabe que as batatinhas mais 1 tem que dar 7. Então, quanto vale cada embalagem de batatinha? As 3 juntas é qual valor? Ah, eu tenho 1 para dar um total de 7, faltam 6. Significa que cada uma vale? Excelente. Cada batatinha, cada embalagem vale 2. Muito bem. E agora, para descobrir o valor total, ficou bem simples, né? Colocamos aí um pouquinho o nosso cérebro para trabalhar. Vejam bem, nós temos aqui o hambúrguer, o sanduíche, que vale 7. O refrigerante, a bebida, que vale quanto? Vale 12. E a batatinha, a embalagem aqui, que vale 2. Qual o total que isso vai dar? 7, 12, com mais 2. 2 com 12, 14. 14 com mais 7, 21. Excelente. Descobrimos, então, que o nosso ponto de interrogação vale 21. Gostaram do desafio? Eu espero que sim. Assim, eu deixo para vocês um grande abraço. Desejo a todos bons estudos, que vocês continuem estudando de casa e se esforçando bastante. Até a próxima. Tchau, tchau.